crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Nathalie e hoje a gente vai escutar sobre mais um discípulo de Jesus. A gente vai aprender sobre mais um discípulo de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a vida de Bartolomeu. Talvez você não conheça Bartolomeu. Ele não é um discípulo muito conhecido na Bíblia. O nome dele somente é citado no versículo que Jesus fala o nome dos 12 discípulos dele. É interessante a gente saber que os historiadores, aquelas pessoas que estudam as pessoas da Bíblia, eles dizem que Bartolomeu tinha um outro nome, que era Natanael. Então a gente pode achar o nome dele na Bíblia ou como Bartolomeu ou como Natanael. Quando Jesus falava o nome dos discípulos dele, geralmente ele falava o nome de Filipe e depois o nome de Natanael. Os historiadores acreditam que eles eram amigos muito próximos, por isso que o nome deles da Bíblia sempre é citado junto, tá bom? Também é interessante a gente saber que Natanael conheceu a Jesus através de seu amigo Filipe. Filipe que chamou Natanael para conhecer Jesus. A história de Natanael, ele está escrito lá em João 1, a partir do versículo 43. Filipe chamou Natanael. Natanael estava sentado debaixo de uma figueira, lendo a palavra de Jesus, acreditamos, né? Antigamente, as casas eram muito pequenas, eram geralmente só de um cômodo. Então, você cozinhando dentro da casa ficava muito quente, muito abafado. E eles gostavam de plantar bastante árvores em volta da casa para refrescar o lugar. Porque como você cozinhava dentro da casa, não tinha janelas muito grandes que nem hoje a gente tem, ficava meio quente. E Natanael gostava muito de ler a Bíblia embaixo de uma árvore, embaixo de uma figueira. Ele gostava, era um lugar fresco, com sombra, um lugar quieto que ele podia ter um tempo com Jesus. E quando Filipe chamou Natanael, ele foi então ver Jesus, foi conhecer Jesus. E quando ele estava se aproximando de Jesus, Jesus disse algo sobre Natanael, muito interessante. Está lá em João 1,47, eu vou ler para vocês. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Foi o que o Senhor disse para Natanael quando o viu. O que será que o Senhor queria dizer com isso? Será que Natanael era perfeito, uma pessoa que não tinha nenhum pecado? Não, o Senhor quis dizer com esse versículo que Natanael ele era um homem honesto. Vocês sabem o que é uma pessoa honesta? É uma pessoa que não fala mentiras, que só fala a verdade e que não engana as pessoas. Então o Senhor não estava querendo dizer que Natanael era um homem perfeito. Não, ele tinha pecados, era uma pessoa normal como a gente. Mas ele estava querendo ressaltar essa personalidade de Natanael, que ele era um homem muito honesto. E quando Natanael escutou isso, ele perguntou para Jesus, de onde você me conhece? Talvez Natanael tenha pensado que Filipe tenha falado dele para Jesus, né? Porque como que o Senhor ia saber? E então Jesus respondeu para Natanael, olha só, está escrito na Bíblia, lá no versículo 48. Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava sentado debaixo da figueira, antes de Filipe chamar você. Olha só, então aqui o Senhor está dizendo que o Senhor estava vendo, mesmo o Senhor estando longe de onde Natanael estava naquele momento, quando Filipe o chamou, o Senhor estava vendo ele, estava vendo o que ele estava fazendo, que estava lendo a Bíblia. Então Natanael disse assim para Jesus, Mestre, tu és o Filho de Deus. Naquele momento que o Senhor disse que estava vendo Natanael, antes mesmo que Filipe o chamasse, ele entendeu que o Senhor Jesus não era só uma pessoa comum, que ensinava coisas, não era um mestre que ensinava coisas, ele era Filho de Deus, era uma pessoa muito importante. Naquele momento, Natanael percebeu que ele era o Filho de Deus. E o que será que a gente pode aprender com essa história de Natanael? A gente vê que Natanael ele não era muito conhecido na Bíblia, assim como o discípulo Pedro. Pedro ele é muito conhecido na Bíblia, temos muitos versículos que falam sobre ele. Já Natanael não, ele não era um homem muito conhecido na Bíblia. Achamos poucos versículos que falam sobre ele. Mas a gente pode aprender que Natanael ele não se importava em ser conhecido pelas pessoas, em ser popular. Natanael ele se importava em ser conhecido por uma pessoa muito mais importante que é Jesus.
ele se importava em ter um tempo com Deus, ele se importava em orar e ser conhecido por Jesus, que é a pessoa mais importante em nossas vidas. E deve ser, se não é, deve ser uma pessoa mais importante nas nossas vidas. E o que mais que podemos aprender? O Senhor Jesus, ele valoriza muito a honestidade. Vocês viram como Jesus falou, olha, ali está vindo um israelita que não é falso, que ele é uma pessoa honesta, verdadeira. Jesus valorizava muito a honestidade de Natanael. Assim também devemos ser honestos, devemos falar sempre a verdade, devemos sempre ser verdadeiros com as pessoas e não enganá-las, tá bom? Assim como Natanael fez. Podemos aprender um pouco com cada discípulo. Cada um tinha os seus erros, mas também tinham coisas boas que podemos aprender com eles, tá bom? E eu quero deixar um versículo para vocês decorarem essa semana. Está lá em João 1, versículo 49, que diz assim, foi a declaração que Natanael fez para o Senhor Jesus. Mestre, tu és o Filho de Deus. João 1, 49. Esse é o versículo que a gente vai decorar essa semana, tá bom? Eu vou ler de novo. Mestre, tu és o Filho de Deus. João 1,49. Então não esqueçam de decorar e mandar o vídeo pra gente bem certinho, que a gente vai anotar os pontinhos, tá? Quem que é Jesus pra você? Será que é só uma pessoa que foi boa, que viveu antigamente, ou uma pessoa que deixou muitos ensinamentos pra gente? O Senhor Jesus é muito mais que isso, ele é o Filho de Deus, ele nos cuida, ele nos ama. A gente tem que entender que o Senhor, ele é muito importante e a gente tem que viver para ele. A gente tem que viver em favor de Jesus. A gente tem que chamar pessoas, assim como Felipe chamou Natanael para Jesus, para conhecer Jesus, a gente tem que chamar nossos amigos, nossa família, para conhecer o Senhor Jesus. Podemos aprender muito com a vida de Natanael, mesmo ele não tendo muitos versículos que falam sobre ele, tá bom? Então por hoje é isso. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo.